Olá, eu sou Ceni, por enquanto do canal Ceni Arceu, sou crocheteira e não tinha aberto o canal até hoje porque eu nunca achei que eu fosse capaz de produzir vídeo ou que eu tivesse algum assunto ou que fosse interessante eu publicar. E um dia desse, eu ouvindo as crocheteiras numa live e incentivando e falando pra gente abrir canal, pra gente postar o trabalho da gente, que se a gente não aparecer, como é que a gente vai ser visto, se a gente não publicar o trabalho da gente, como é que a gente vai ser visto. Então eu pensei comigo, por que não? E eu me lembrei que eu tinha um canal aberto pela minha filha em 2021. Eu aproveitei, lancei mão e postei um vídeo. Só que nesse vídeo eu postei não falando só do crochê, foi apenas uma filmagem que foi feita de mim num grupo de convivência da terceira idade que minha mãe participa e que como eu sou dama de companhia da minha mãe, eu acompanho nesse grupo, então eu levo meus crochês para fazer, enquanto ela participa das atividades também, com crochê, com alguma coisa assim relacionado ao grupo, ao trabalho deles lá. E eu coloquei sobre a minha questão, porque eu sou portadora de mielite transversa. E nessa postagem que eu fiz, umas pessoas andaram me perguntando, e algumas já me perguntavam isso antes, como é que eu faço, eu tenho que ficar explicando como que uma pessoa com mielite transversa faz crochê, como que procede, como que é esse procedimento. Aí eu vou dar uma explicadinha para responder a essas pessoas e também se alguém tiver interesse em saber como é que é a minha vida, como que eu toco minha vida, tendo essa lesão. O que é a mielite transversa? Foi uma lesão que eu tive na medula e eu tive alguns sintomas, como se fosse dor de coluna, e como o médico demorou a diagnosticar, que eles achavam que era coluna, demorou ter o diagnóstico, então eu fiquei com sequela. E como afetou da coluna, da vértebra T4, então afeta os membros inferiores, então eu tenho dificuldade em locomoção. Então é parestesia de um lado e do outro é muito assim hipersensível. Além de eu ter tido meu pé caído, né? Tem a síndrome do pé caído, porque além de ser muita dor, os sintomas são, quem tem a lesão medular sabe, que é muito formigamento, umas espasmo involuntário, muita coisa. Então a gente acaba tendo uma vida assim, não é confortável, é bem complicado. E a dificuldade para andar, para levantar a perna, então dói muito a coluna. Então como que eu sento para fazer as minhas atividades, o meu crochê? E no caso eu não tenho crochê como lazer, nem como terapia. Eu tenho mesmo como uma fonte de renda. E fazendo o crochê, eu fui descobrindo que, além de a gente obter uma renda, o crochê foi muito bom para mim em questão de concentração, de reativar a memória, porque nessa questão assim, da gente contar, da gente verificar, da gente prestar atenção nos vídeos. Então eu fui descobrindo que o crochê fazia bem para mim. Mas eu não tenho como só terapia, eu não tenho o crochê como terapia, eu tenho como fonte de renda. É uma fonte de renda que eu tenho, mas dentro das minhas capacidades também de confeccionar meus trabalhos. Eu não tenho ateliê formado, também acho que eu não pretendo formar, mas eu tenho assim, eu tenho os materiais necessários para trabalhar, tenho barbante, tenho os fios, né? Tenho as etiquetas, tenho tudo, ou quase tudo, tenho embalagem, só que eu não faço em larga produção por questão de tempo também.
Porque assim como eu cuido das minhas coisas, tenho minhas atividades de terapia, de fisioterapia, atividade física, como eu sou dama de companhia da minha mãe, eu estou morando com minha mãe para cuidar dela, para ficar com ela, para acompanhar nos médicos, nas saídas dela. Então o crochê não pode ser assim uma coisa, não posso viver dele, porque não dá. Se eu for viver do crochê, não vai dar, porque eu não tenho tempo disponível. Mas assim, à noite, quando ela se recolhe, eu já venho pro meu quarto e vou fazer meus crochês. E eu tava vendo as meninas aí postando, incentivando, eu achei uma boa. E como eu postei esse vídeo e deu muita visualização, eu pensei assim, ó, que legal, porque eu sempre tive vontade de escrever um livro, mas eu nunca... Eu tive que dar um corte aqui porque gravei mentira. Fui rever o vídeo e gravei mentira. Como eu tinha dito, depois que minha mãe se recolhe, aí eu vou fazer meus crochês. Venho pro quarto e vou fazer meus crochês. E com relação à minha condição assim, com a sequela da mielite, eu arrumo uma posição que dê certo para eu sentar. Não que eu sente muito tempo, eu vou mudando a posição. Eu sento na cama, eu sento na cadeira, eu encosto na parede, eu vou pro sofá, vou arrumar uma posição para sentar. Porque dói a coluna, a perna começa a formigar, mas eu não deixo de fazer por conta disso não. Às vezes eu faço até deitada, às vezes eu faço crochê até deitada, às vezes eu deito no sofá e coloco lá, arrumo uma posição lá, um jeito, uma geringonça lá e acabo arrumando um jeito para fazer o crochê. E a questão é assim, que muitas das vezes eu, a chegar à noite, hora de dormir, eu não tenho sono, aí eu vou fazer crochê. E é onde eu encontro as colegas crocheteiras, aí eu escuto muito, assisto muito a Loren, a Aninha Redex, crochê Redex, a Lu, a Guria crocheteira, eu gosto de assistir aos stories delas, tá? Às vezes até vídeo mesmo, mas eu gosto mais dos stories que vai passando de uma coisa para outra, porque vídeo mesmo delas é passo a passo. E passo a passo não dá pra gente ficar ouvindo, sendo que a gente tá fazendo alguma coisa, né? A não ser o trabalho da gente, que tá em questão. E é isso. Eu espero que alguém que tenha essa questão que eu, nesse problema, ou outro tipo de problema, que se sinta motivado a trabalhar, a fazer alguma coisa, ocupar a mente. E com isso o tempo vai passando, a gente vai se aprimorando, vai fazendo os negócios da gente, a gente vai conhecendo pessoas. E eu me sinto muito feliz em fazer um trabalho e saber que esse trabalho está contribuindo com a ornamentação da casa, está contribuindo ali para trazer organização, porque o crochê é uma arte, mas uma arte assim que só a pessoa que tem realmente condições para comprar que compra, porque um trabalho mal feito a gente encontra muito, até encontra em feira, às vezes até a loja mesmo que encontra, mas o meu trabalho, quando eu faço, eu procuro um fio de qualidade, não trabalho 100% algodão se não for por encomenda. Se for por encomenda eu trabalho. Agora, caso contrário, são barbantes aí de ou fio 85%. Agora, essas roupinhas aqui é fio da Círculo, né? Fazer propaganda para Círculo. É linha Claire, fio duplo, ou a linha Anne. É uma linha que eu acho assim que fica bonitinho, então, olha, o ponto fica maravilhoso, né? Esse aqui é o corpinho de um vestidinho. Então aqui já é um fio diferente, 100% algodão, fica um trabalho maravilhoso. E com isso a gente vai tocando a vida, porque parar, né? Às vezes a gente até pensa, a gente fica desanimado, achando que não dá mais para seguir, mas vai fazer o quê? Então, Deus no coração, a gente vai ocupando a mente, buscando Deus também, porque se não for Deus na vida da gente também não é fácil, porque depois que a gente perde é que a gente dá valor, mas eu sempre dei valor, mas hoje eu fico às vezes
pensando, gente, se eu pudesse pelo menos caminhar normal, né? Um pouco, caminhar um pouco com as minhas duas pernas, sem sentir dor, seria o máximo. Só que infelizmente eu não consigo. Mas também não entreguei os pontos, não. Eu dirijo, eu tenho carteira de habilitação especial, eu dirijo, tenho o carro adaptado e com isso eu vou tocando a minha vida da melhor maneira possível. Então espero que esse vídeo seja um amparo, né, uma força aí para quem esteja precisando ouvir alguma coisa do que eu falei. Eu tô meio ainda sem graça, inibida ainda para falar, mas se Deus quiser daqui a pouco eu vou melhorar para poder expor, eu vou filmar, às vezes vou filmar minha mãe, filmar o meu dia a dia e vou fazer mais vídeo interessante. Esse foi mesmo assim de experiência para ver como que vai ser, porque se eu não fizer a primeira vez, como que eu vou saber se vai dar certo, né? Então é isso, um abraço e fiquem todos com Deus.